Você sabia que a energia da sua casa pode estar afetando a tua família todos os dias? Pode afetar a tua prosperidade financeira, as tuas relações, pode estar trazendo conflitos desnecessários, procrastinação, preguiça e até mesmo afetar a tua saúde. A energia de um ambiente, ela é a soma da energia das pessoas que frequentam, ou no caso da casa, que moram naquele local. Ou seja, você já analisou que você chega na casa de algumas pessoas e parece que você não se sente bem, te dá uma dor de cabeça, ou até mesmo tem um ambiente de trabalho, quando tu chega, tu tem uma sensação diferente do que tu estava antes de chegar ali. E pode, claro, que acontecer o inverso, você não está se sentindo bem e de repente chegar no ambiente e aquele ambiente te fazer bem, tu te sentir melhor, ou até mesmo começar a interagir com alguém e aquela pessoa te fazer um bem, te causar uma transformação. Isso se dá porque os ambientes são a soma das pessoas, da energia das pessoas que frequentam aquele ambiente ou que moram. As pessoas, quando nós interagimos com alguém, nós dividimos a nossa energia. Ou seja, se é uma pessoa que está muito bem, que está harmonizada, equilibrada energeticamente, ela vai doar um pouco da energia dela para outra pessoa. Se essa outra pessoa estiver com dores, triste ou com qualquer desequilíbrio energético, ela vai absorver um pouco da energia daquela pessoa que estava com energia boa, então aquela pessoa que estava ruim vai ficar um pouco melhor. E aquela que estava muito bem, ela vai sentir uma certa baixa na energia dela. É claro, depende muito da constituição energética de cada um. Se for uma pessoa positiva, que estiver bem equilibrada e tiver uma energia em constância de positividade, ela vai absorver um pouco daquela energia negativa, mas aquela energia não vai abalar ela, porque ela está em equilíbrio. Quando se está em equilíbrio, é a melhor blindagem que tem das energias negativas, seja ela de ambiente, seja ela até mesmo de demandas, de feitiços que costumam, fazer aí para algumas pessoas. E como, o nosso campo áurico influencia então o nosso ambiente e o ambiente da onde nós passamos. Porque, digamos que se tu chega do teu serviço cansado, estressado por conta de um dia turbulento, tu já está com a energia baixa. Tu chega, se o teu ambiente já está com algum tipo de conflito, já está com a energia mais desarmonizada, tu tende a ficar mais irritado. E com isso, aqueles conflitos que muitas famílias relatam passar, de discussão por coisas poucas, de reclamação, que é um outro veneno para os nossos ambientes. Se tu é aquela pessoa que tu costuma reclamar muito e tu não tem uma faxina do teu ambiente, a tua casa vai estar sempre pesada, vai estar sempre aquele ambiente que tu não te sente bem, que tu fica incomodado e até mesmo te gera transtornos físicos. E por esse motivo é importante que sempre tenhamos práticas de limpeza energética, porque nem sempre nós conseguimos estar com a energia equilibrada ao chegar em casa. E isso é normal do ser humano. Todo mundo sente tristeza, raiva, estresse, enfim, ansiedade, seja no grau que for. Todos nós temos sentimentos densos. Então, quando a gente larga no nosso ambiente, esse vai densificando. E temos práticas simples e fáceis de manter o nosso ambiente equilibrado. E essas práticas de limpeza ambiental vai ser de acordo com a crença de cada pessoa. Uma pessoa pode ser mesmo ateu, não acreditar em nada, mas ter à mão uma limpeza através da radiestesia, através da radiônica. Tem orações que independem de religião, mas que te conectam com algo superior. Mantras de diferentes culturas têm a capacidade de harmonizar. Simplesmente tu ligar um mantra dentro da tua casa, claro que tem mantras bem específicos para limpeza energética, músicas até mesmo sem cunho religioso, sem cunho
de práticas energéticas, mas que têm uma frequência elevada, como é o caso de muitas óperas, que têm uma frequência superior. E quando tu liga, deixa rodar essa música na tua casa, ela vai harmonizar e equilibrar o teu ambiente. É claro que, da mesma forma, músicas de baixo calão, com certeza, vão densificar e atrair energias negativas para tua casa. Assim como bebida, assim como discussões, assim como reclamação diária, seja por coisas fúteis ou seja pelo que for. Esse ato de reclamar, como eu já falei anteriormente, ele densifica o ambiente da tua casa. Práticas como queimar incenso, fazer defumação com ervas cheirosas como sálvia, alecrim e até essas defumações que se compra pronta, isso mantém o teu ambiente limpo se tu fizer de forma recorrente. Até mesmo fazer banhos de ervas com ervas cheirosas e esborrifar esses banhos na casa, ou ainda colocar na água de limpeza, manter pedras, cristais, plantas na tua casa. E mais uma vez tem pedras específicas de limpeza, também tem plantas específicas para limpeza. E até é algo bem interessante. Quando tu não tem nenhuma prática de limpeza recorrente, mas porém tu tem plantas, tu tem pedras e tu tem animais. Os primeiros a puxarem as energias densas são as pedras, os cristais. Quando aquelas pedras estão carregadas, que elas não conseguem mais absorver, se não for pedras de transmutação, essas energias são captadas pelas plantas. E até tem plantas que têm energias bem específicas, por exemplo, a arruda é uma planta que ela absorve muito a frustração das pessoas, aquela energia de frustração. Por exemplo, quando tu chega do serviço frustrado porque tu recebeu pouco, se tu tem uma arruda em casa, aquela arruda ela vai doar a energia dela para equilibrar o ambiente e com isso ela puxa a energia de frustração que tu soltou no ambiente. Já o alecrim, ele é uma planta que a energia dela solta alegria, ela exala plenitude, ela traz uma vibração altamente harmônica, de equilíbrio. Quando tu está triste, desanimado, que tu está naqueles momentos que não sabe o que vai fazer da tua vida, com uma infelicidade constante, que tu tá com a vida conturbada, o alecrim vai soltar a energia dele para equilibrar o ambiente, com isso captando a energia densa. Por isso que tem determinadas plantas que morrem, que não conseguem vingar em determinadas casas. Você já ouviu de alecrim? Nossa, sempre morre o manjericão na minha casa. O manjericão, por exemplo, já é uma planta que ele solta a energia para equilíbrio mental. Então, pessoas que pensam demais, que têm muitas dores de cabeça, de fundo mental, a tendência é que o alecrim largue a energia dele ali, naquele ambiente, e puxe a energia negativa. Por isso, é comum do manjericão não vingar em casa que tenha esse tipo de pessoas com esses padrões. Depois das plantas, são os nossos animais que sentem mais a vibração dos ambientes. Porque os animais, eles são altamente sensíveis, e principalmente o gato, que até dizem que o gato tem 7 vidas, quando na verdade ele absorve 7 vezes mais energia positiva do que nós. Com isso, ele tem uma carga energética maior para equilibrar os ambientes do que nós, seres humanos. Portanto, ele puxa para si até mesmo doenças que algumas pessoas têm. Por exemplo, uma pessoa que tenha muita dor de estômago e ela tem um gatinho, pode observar que o gatinho vai muito para aquela região do estômago dela. Ou até mesmo se um gatinho vem muito para o teu colo, ou ele deita em determinado ponto de ti. Às vezes tem os gatos deitam, por exemplo, perto da cabeça, pessoas que são mentalmente conturbadas. Observa para onde o gato vai, aonde ele fica, que aquele local, aquele lugar no teu corpo, ele está mais carregado. Às vezes tu não sente nada, mas pode ser uma energia que está alojada no teu campo áurico e que com o tempo ela vai desenvolver o problema físico,
se ela não for tratada. Por isso, para o corpo é bom banhos energéticos, o próprio incenso, né? Incenso com ervas, queimar, o Palo Santo próximo a seus ambientes, onde você esteja e na sua casa, que vai harmonizando. E é claro que terapeutas trabalham com técnicas específicas de limpeza e harmonização de ambientes, como eu, por exemplo, que trabalho com diversas técnicas de limpeza profunda e de limpezas mais densas, como feitiçarias e alguns óleos bem gordos aí que colocam, né, em cima das pessoas. Mas enfim, essa energia da tua casa, ela vai influenciar até mesmo na tua relação familiar, na tua relação contigo mesmo, porque quando tu tá num ambiente que energeticamente ele está mais denso, tu vai absorver um pouco daquela energia e com isso vai atrapalhar várias áreas da tua vida. Se tu não tiver rituais de limpeza, mas também não adianta tu tomar um banho, por exemplo, energético, ou fazer um incenso no local onde tu está e não harmonizar a casa, não harmonizar os ambientes ao teu redor. Ou então ter técnicas de proteção energética, como o Reiki e outras terapias nos traz. E como eu falei, né, anteriormente, não existe, né, uma técnica energética específica melhor que a outra. Vai depender muito da tua fé, da tua crença, porque na atualidade nós temos muitas maneiras de se manter o equilíbrio do ambiente. Até mesmo nas redes sociais são dispostas, é claro. Procure sempre, né, a orientação de um profissional qualificado, caso você não entenda nada sobre a harmonização de ambientes. E uma forma bem simples de tu identificar quando o teu ambiente está pesado, caso você não tenha sensibilidade nenhuma, é notar se você tem plantas, as plantas estão morrendo. Se você tem animais, os seus animais estão muito doentes. E aqui tem uma observação, o gato ele costuma ficar onde tem ambiente mais denso, ele costuma estar onde tem mais energia para ser transmutada. Já o cachorro, normalmente ele fica onde tem energia boa, onde ele sente que a energia é positiva. Seus utensílios quebram constantemente, ou seja, uma semana quebra a geladeira, na outra semana quebra o liquidificador, na outra semana e começa a queimar lâmpadas, enfim, uma série de problemas na casa. E aí tem mais uma questão, problemas com água, por exemplo, estoura cano, estoura o chuveiro, há um problema lá numa outra junta de vazamento de água. Normalmente são relacionados a problemas emocionais. Há de se olhar o emocional das pessoas que moram na casa, porque cada probleminha que se tem recorrente, ele é como se fosse Deus te mandando um anjo para te avisar do problema que tu precisa olhar e o problema real, certo? Estourar um cano da casa, queimar uma lâmpada é apenas um simbolismo, é um meio de você perceber que alguma coisa não está em equilíbrio como deveria. E a frequência que tu deve ter uma limpeza na tua casa vai depender muito do fluxo de pessoas, vai depender muito dos locais que as pessoas que convivem na tua casa contigo frequentam, do trabalho de cada um. Então tem uma série, né, de questões que devem ser olhadas e também tem como medir os ambientes através da radiestesia e tem como tu fazer uma limpeza energética na tua casa e depois manter aquele ambiente energizado por mais tempo. Mas como eu falei, deve ser analisado o todo, a energia da casa e das pessoas que aí vivem. E uma coisa muito importante também é a limpeza física e organização da casa. Esse é um dos quesitos. Procurar não deixar louça suja na pia, procurar manter a casa o mais organizada possível, porque esses também são indícios de desorganização interna das pessoas e são um atrativo de energias externas nocivas para o teu ambiente, porque a energia negativa não gosta de ambientes organizados, de ambientes físicos limpos. Até mesmo quando tu chega da rua, do teu trabalho, tu tomar um banho, a água já é uma limpeza das energias negativas que estão atreladas no teu campo físico. Essa é uma outra dica. Se você trabalha, né, no meio com muitas pessoas,
se você passa, né, por vários ambientes antes de ir para sua casa, ao chegar em casa sempre é indicado tirar o calçado na rua e entrar para dentro de casa tomar um banho, como forma de limpar o excesso da energia que tu traz da rua e não deixar essa energia. Até tem algumas culturas, né, como o povo oriental, que eles já têm os calçados de dentro de casa e o de fora. Por quê? Porque eles dominam essa questão energética. Eles sabem o quanto é prejudicial tu trazer essas energias para dentro da tua casa. E a luz do sol, o vento, abrir a tua casa é uma outra forma de manter as energias mais limpas. Casas muito fechadas, elas tendem a juntar, né, a acumular mais as energias, porque tu não há um fluxo energético. O vento, o ar, ele precisa circular na tua casa. Então tenha esse cuidado também. Pessoas que trabalham fora, por exemplo, que passam um tempo maior fora de casa, tenham esse costume de limpar, de quando estiver em casa, abrir a sua casa, deixar o ar circular, deixar a luz do sol entrar. E se é lugar onde o sol fica muito tempo sem aparecer, tenha luzes quentes, aquela luz amarela em casa, porque ela traz uma energia, né, que imita a energia do sol. Tenha em ambientes analisados, por isso que é importante uma pessoa que tenha conhecimento de Feng Shui, terapeuta que trabalhe com radiestesia, para te orientar acerca de como manter a tua casa harmonizada e limpa. Porque tem muitas coisas que tu pode utilizar simples, como as próprias lâmpadas, cada uma traz uma energia, como as pedras, como plantas que tu pode usar como adornos, enfeites na tua casa e ao mesmo tempo estarão embelezando e mantendo a tua energia limpa e equilibrada. Outra forma de manter também a tua energia harmonizada é o famoso copo de água com sal grosso. E você pode dispor normalmente atrás das portas ou um por ambiente. Também um copo de água com 3 dentes de alho, porém o alho ele deve ter o cuidado de, quando ele já estragar ou formar algum bolor ali, tu já tirar, porque não pode deixar nada podre, né, no teu ambiente, não vai certamente te fazer bem. E a água com sal também, com sal grosso, ela dura um pouco mais. Tu pode, quando ficar encrustado no copo, né, quando ficar todo cristalizado aquele sal ali, é porque tá na hora de tu trocar. Pode colocar no ralo, colocar no banheiro, enfim. E plantas que vocês podem ter para limpeza e manutenção do teu ambiente interno, espada de São Jorge. Pode colocar em qualquer ambiente da casa, até mesmo nos quartos. Externo, comigo ninguém pode. Eu gosto muito de colocar na frente de casa, e até porque elas são um termômetro, né? Normalmente eu tenho na frente e no fundo, que daí quando a da frente ela absorve demais a energia que ela tá morrendo, eu levo pro fundo e trago a do fundo pra frente. E é impressionante, no fundo tem um monte que tá sempre limpa, sempre linda, sempre muito bonita. Coloco pra frente, quando ela começa a morrer, eu levo pro fundo de casa e assim eu fico. É claro que se tu mora em apartamento, por exemplo, tu pode deixar no hall de entrada, enfim, de acordo com a realidade que você vive. Mas são 2 plantas que eu gosto muito, a espada de São Jorge e a comigo ninguém pode. E é claro que, mais uma vez, depende do teu contexto, se são pessoas emocionalmente, né, abaláveis que moram na tua casa, se são pessoas doentes, aí você precisa fazer ter, né, uma orientação ou fazer um estudo acerca de quais as melhores plantas para a tua casa manter harmonizada. E outro quesito que auxilia na harmonização da casa é a cor que tu pinta a tua casa. Mas mais uma vez, depende do ambiente, depende da necessidade de cada morador da casa. Porque a tua casa, como eu já falei, ela é a soma da energia das pessoas que aí habitam. E, extensivamente, a soma dos ambientes que essas pessoas frequentam. Então, é importante, se você é uma pessoa religiosa, mantenha orações diárias. Se você é uma pessoa que acredita em incensos, em banhos, faça-os, pelo menos semanalmente,
para manter a tua casa e as pessoas que aí vivem em equilíbrio e sem conflitos desnecessários, porque muitas vezes vai influenciar na parte psíquica dos moradores, o ambiente físico, consequentemente o ambiente energético. Se tu queres alguma explicação sobre algo específico, deixa nos comentários, deixe também a tua dúvida e compartilhe se esse vídeo te ajudou em alguma coisa. E considere se inscrever no canal, caso você goste de temas universalistas e sobre terapias integrativas. E até o próximo.